estudantes, tudo bem com vocês? Está começando a aula número 1 de retomada de conteúdos de língua portuguesa para o quarto ano. Eu sou a professora Daiane e nessa aula vamos relembrar alguns conteúdos que vocês já aprenderam durante as aulas de língua portuguesa, tá? Vocês estudaram durante todo o ano. E antes de relembrar esses conteúdos, vamos então aos nossos combinados? Fique em casa se cuidando. Se precisar sair, use a sua máscara e não esqueça de sempre manter as suas mãos bem higienizadas. Lave sempre com água e sabão, certo? Então agora vamos nos organizar? Tenho certeza que vocês já devem estar aí preparados. Para a aula de hoje, você precisará do caderno, do lápis e da borracha. Então, agora, vocês realizarão o primeiro registro da nossa aula, tá? Esse registro é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a fazer. Vocês vão colocar aí, crianças, no caderno, a data, aula número 1 e vão escrever retomada de conteúdos de língua portuguesa, tá? Eu vou esperar vocês realizarem aí o registro no caderno. Registro feito? Então agora eu vou ajudar vocês a relembrarem um texto que vocês trabalharam nas aulas da professora Márcia, tá? Observem aí na tela. Esse texto tinha como personagens esses dois animaizinhos que vocês estão vendo aí. Uma formiga e a cigarra. Conseguem lembrar qual é esse texto, crianças? Outra característica desse texto é que esses animais têm comportamentos
comportamentos humanos e também são animais que falam no decorrer da narrativa, no decorrer do texto. Vocês estão lembrados que texto é esse? Muito fácil, né? É a fábula A Cigarra e a Formiga. Vocês lembram, crianças, que a professora Márcia realizou a leitura dessa fábula? Ela retirou a leitura aqui deste livro, escrito pela Ruth Rocha, Fábulas de Esopo. A professora Márcia contou para vocês também que a fábula tem como finalidade, ensinar uma moral, trazer um ensinamento. Então, agora que vocês relembraram lá o texto que foi trabalhado com a professora Márcia, que tal conhecer uma nova fábula? Hein? Vamos conhecer uma nova fábula? Eu trouxe para vocês uma fábula desse livro aqui, tá? Fábulas de Esopo. E eu quero contar para vocês que essa fábula, vocês já sabem que uma característica das fábulas são personagens que falam, animais que apresentam características humanas. E essa fábula tem esse personagem aqui, o ratinho. Então vamos realizar a leitura dessa fábula juntos? Crianças, qual será a fábula que eu trouxe para vocês? Vocês já viram que um dos personagens dessa fábula é esse ratinho aqui. E vocês estão percebendo também que eu escondi algumas informações dessa fábula? Escondi aqui o título e também o final da fábula. Durante a leitura, vocês me ajudarão a desvendar algumas informações dessa fábula. Estão todos preparados? Então vamos começar? Eu vou fazer a leitura apontada para vocês acompanharem aí comigo, tá? Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela: "Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei." E agora, crianças, quais serão esses bichos estranhos que o ratinho encontrou? Viram lá que foi a primeira vez que ele saiu lá onde ele vivia com a sua mãe? Vamos continuar então lendo para saber que bichos que ele encontrou? Um era bonito e delicado. Tinha um pelo muito macio e um rabo elegante. Um rabo que se movia formando ondas. O outro era um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ele tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ele andava. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo, bem na hora que ia conversar um pouco com o simpático. Perceberam, crianças, que o ratinho, ele voltou correndo lá para a toca junto com a sua mãe depois que ele ouviu um grito apavorante. Perceberam também que ele descreveu aqui algumas características dos dois bichos que ele encontrou? Será que vocês conseguem aí criar a hipótese de vocês de qual bicho ele encontrou, crianças? Observem aí na tela, tá? Eu vou pedir para vocês agora pensarem aí, realizarem a leitura, observarem as características desses animais que o ratinho encontrou e vocês escreverão aí no caderno de vocês. Então, vejam lá. O primeiro era bonito e delicado, tinha um pelo muito macio e um rabo elegante. Um rabo que se movia formando ondas. Que bicho é esse? E o outro, um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do seu queixo ele tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ele andava. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu um grito apavorante. Que grito será esse? Quem serão esses bichos? Então escrevam aí no caderno de vocês. E eu já volto para revelar que bichos que ele encontrou.
Crianças, conseguiram aí desvendar quais são esses bichos que o ratinho encontrou? Vocês já sabem então que o primeiro personagem da nossa fábula, que tem características humanas, é lá o ratinho, né? Ele fala lá durante a fábula. E agora, quem serão os outros dois personagens? Quem que ele encontrou? Observem aí na tela então que o primeiro, ele é muito bonito e delicado, tinha um pelo muito macio. Eu vou desvendar aqui para vocês, olhem só, o pelo macio desse animal. Será que vocês já estão conseguindo descobrir aí? E ele também tem um rabo muito elegante que forma ondas. Olhem só. Observem aqui o rabo desse animal. Agora está ficando muito fácil, não é mesmo? Conseguiram descobrir? O animal muito delicado e elegante que ele encontrou é um gato. Ai, ai, ai. Será que o gato mesmo, ele é tão elegante e ele não apresenta nenhum perigo para o rato? E o outro? Então, observem na tela que o primeiro é o gato. É o gato que vocês escreveram aí? Vamos para o outro? O outro era um monstro horrível que no alto da cabeça e debaixo do queixo tinha o que ali? Carne crua. Que estranho, né? O que serão essas carnes cruas? Observem aqui. O que está aparecendo? Que animal que é esse? O que são aqui essas carnes cruas em cima da cabeça? Eu já contei para vocês que é o quê? Uma crista. Agora ficou bem fácil, hein? Então, o outro bicho que o ratinho encontrou é um galo. Então agora descobrimos que ele encontrou um gato e um galo, crianças. Vamos continuar então a leitura da fábula? Agora, percebam aqui que eu escondi o final, tá? Vocês vão me ajudar a desvendar esse final. Eu vou mostrar aí na tela de vocês dois parágrafos, tá? Somente um pode ser o final para essa fábula, o final adequado para a fábula. Então, vocês realizarão a leitura ali junto comigo e depois vão pensar ali qual o melhor final para essa fábula. Letra A. Ah, meu filho, respondeu a mãe, esse seu monstro era um gato inofensivo. O outro era uma ave feroz, que num segundo teria te devorado. Moral, jamais confie nas aparências.
Vejam ali que então a mãe está falando para ele que o gato é inofensível e que o galo, né, que teria devorado o ratinho. Vamos para a letra B? Ah, meu filho, respondeu a mãe, esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz que num segundo teria te devorado. Moral: jamais confie nas aparências. E agora, qual o final adequado? Podem escrever aí no caderno de vocês, letra A ou letra B, e se precisar, realizem a leitura novamente. Pensaram aí um pouquinho nas informações que trouxeram os parágrafos? Vamos então realizar a leitura aqui? Vou desvendar então para vocês o final da fábula. Olhem lá. Tirar aqui. Pronto. Então vamos ler? Ah, meu filho, respondeu a mãe. Esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz que num segundo teria te devorado. Então, crianças, a resposta correta é a letra B. Percebam ali que a mamãe, né, do ratinho, ela fala então que o galo é uma ave inofensiva, porque o galo não come ratinho, não gosta de rato, não é mesmo? Então, o outro que era o animal feroz, que num segundo teria devorado ele, tá? Muito bem. Então agora, crianças, faltou aqui desvendar o título. Eu quero que vocês observem aí na tela de vocês, tá? A professora Márcia contou para vocês durante a aula que ela apresentou o texto da fábula e da formiga, que esse texto também tem como característica, né, o título que leva sempre o nome dos animais que são os personagens da fábula. Então, geralmente, o título é o nome dos animais, dos personagens. Perceba lá, ó, a cigarra e a formiga tem como título o nome dos animais. Vocês conhecem também aquela fábula da lebre e da tartaruga? Percebam lá, ó, a lebre e a tartaruga. Também é o nome dos personagens no título. Então, agora ficou fácil de vocês aí pensarem junto comigo e criarem a hipótese de vocês aí no caderno. Qual é o título que pode ser para essa fábula que nós lemos? Crie a sua hipótese aí baseado no que eu acabei de comentar com vocês.
Crianças, conseguiram aí então criar uma hipótese para o título? Vamos ver aqui se foi a mesma que vocês escreveram? Olha lá, nós temos aqui então o título da fábula que leva o nome dos personagens. Olha lá, o gato, o galo e o ratinho. Foi esse título que vocês escreveram? Poderiam também inverter aqui, né? Colocar o gato, o ratinho e o galo. Muito bem, então agora já sabemos o título da fábula e também desvendamos o final. Eu vou chamar agora a atenção de vocês, crianças, para que vocês percebam aqui que esse texto ele está organizado em parágrafos. Percebam que a escrita deles, né, vai até o final lá da linha, tá? Vamos ver aqui quantos parágrafos eles estão organizados? Olhem só, aqui nós temos o primeiro parágrafo. Aqui nós temos o segundo parágrafo. E por último aqui, o terceiro parágrafo. Vou colocar aqui direitinho para vocês. Tá? Então o texto ele está organizado ali em 3 parágrafos. Cada parágrafo ele traz uma ideia, tá? E eu quero contar para vocês que uma colega de vocês, a Lara Beatriz da M, da Escola Municipal Desembargador Marçal Justin, ela fez a ilustração, ela ilustrou a ideia principal de cada parágrafo. Estão observando aí na tela de vocês? Então, agora, crianças, nós vamos organizar essa ilustração que a Lara fez em cada parágrafo aqui na nossa fábula, tá? Vocês me ajudam? Então agora, crianças, eu vou mostrar aí na tela as ilustrações da Lara e também o primeiro parágrafo da nossa fábula, tá? Observem aí na tela. O primeiro parágrafo. Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela. Qual das 3 ilustrações que a Lara fez que se associa a esse trecho, a esse parágrafo? Então pensem um pouquinho aí e eu já volto com a resposta. Crianças, vocês prestaram bastante atenção ali, realizaram a leitura desse primeiro parágrafo? Ali diz então que o ratinho vivia num buraco com a sua mãe, que ele saiu pela primeira vez. Então, qual é a imagem que representa ali esse primeiro parágrafo? A imagem número 1, não. A 3 também não. É a imagem número 2. Percebam aqui, crianças, que o ratinho ele está saindo da toca. Olha lá, aqui uma parte do corpo da mamãe, observando o ratinho saindo da toca pela primeira vez. Então, essa é a imagem que se associa ao primeiro parágrafo, certo? Vamos então agora para o segundo parágrafo. Eu vou pedir para vocês realizarem a leitura, certo? Com bastante atenção e depois para vocês observarem ali as 2 imagens. Qual das 2 que se associa ao segundo parágrafo? Então eu vou aguardar vocês.
Conseguiram pensar, crianças? Observaram bem as imagens? Elas acontecem no mesmo local. Conseguiram perceber ali que dá para perceber que eles estão dentro da toca, né? Ela até desenhou ali pedacinhos de queijo que os ratinhos gostam de comer. E percebam então que esse segundo parágrafo ele refere-se à fala de qual personagem? Percebam aqui que nós temos também ali um travessão indicando a fala. Fala assim: mãe, você não imagina os bichos estranhos que eu encontrei. Então, quem está falando é o ratinho. Percebam que a Lara ela fez até um balão de fala aqui, ó, falando, né, que ele pensou que o gatinho era um animal bem delicado, bonito e macio, e que o galo que era perigoso, que era feroz. Então a resposta correta ali é a imagem número 1. Conseguiram acertar? Vamos para o próximo então? Terceiro parágrafo, tá? Diz lá: ah, meu filho, respondeu a mãe, esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz que num segundo teria te devorado. E agora, qual é a imagem? Podem fazer. E agora, crianças, o terceiro parágrafo, então, também é uma fala de um personagem aqui. É a fala da mãe que diz, né? Ah, meu filho, respondeu a mãe, falando lá que o gato que era perigoso e não o galo. Perceberam, então, ali na ilustração que a Lara fez, que ela desenhou ali a mãe falando com o ratinho, né? Falando lá que o gato que era perigoso e não o galo. Conseguiram acertar, então, que a ilustração correta é a número 2? Muito bem, crianças. Viram só, então? Nós refletimos sobre cada ideia de cada parágrafo ali. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra característica da fábula que vocês também já aprenderam com a professora Márcia, tá? As fábulas costumam trazer uma moral. Vocês sabem o que é a moral? Moral é um ensinamento, tá? Pois esses textos têm em comum um dos seus objetivos transmitir ensinamentos. Qual ensinamento essa fábula traz? Vocês conseguem imaginar aí? Então, podem escrever no caderno de vocês.
Então, crianças, o ensinamento que essa fábula traz é que jamais confie nas aparências. Vocês viram lá, então, que o ratinho, ele achou que o gato era inofensivo, mas na verdade era o gato, né, que apresentava ali que poderia ter devorado o rato. E ele, ao olhar para o galo, achou que o galo era apavorante. Então, nós não devemos julgar as pessoas pela aparência. Nós não conhecemos as pessoas somente olhando para elas, não é mesmo? Então, esse é o ensinamento que essa fábula traz, tá? Então, agora, crianças, nós vamos ali fazer um jogo, tá? Vamos continuar ali refletindo sobre o texto, tá? O jogo se chama Trilha da Fábula, certo? Eu vou sortear um dado para vocês, tá? E vou ali ler as informações que estão na trilha. Tem desafios nessa trilha que você terá que resolver. Vamos começar então? Então, agora, crianças, roda o dado. O dado sorteado foi o dado número 5. Vamos ver ali então na trilha a informação número 5, crianças. Verdadeiro ou falso? Observem ali o trecho da fábula. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e deu um grito apavorante. O que será esse grito apavorante? O grito apavorante refere-se ao cocoricó do galo? Vocês acham que essa informação é verdadeira ou falsa? Podem pensar ali e responder no caderno, letra A ou letra B. Essa informação, então, é verdadeira, né? O grito lá que o galo deu, que o ratinho saiu correndo, é o cocoricó do galo. Foi esse grito que ele se assustou. Então, agora, vamos rodar o dado novamente. Número 2. Qual é o desafio que temos ali na trilha no número 2? Percebam lá, no trecho, o outro é um monstro horrível. No alto da cabeça, ele tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ele andava. A palavra em destaque se refere ao gato ou ao galo? Percebam ali que eu destaquei para vocês em vermelho a palavra ele. Podem ler e pensar aí, se é o gato ou o galo. Então, crianças, conseguiram descobrir? A palavra ali em destaque que tá substituindo o nome refere-se ao galo, né?
Ele tinha lá os pedaços de carne crua aqui em cima da cabeça. Conseguiram acertar? Então agora vamos rodar o dado novamente. Desafio sorteado número 3. O que temos ali? Vamos ler? O texto foi escrito com a finalidade principal de: letra A, dar instruções para o ratinho. Letra B, transmitir um ensinamento. Ou letra C, divertir o leitor. Então, podem também pensar e escrever aí no caderno de vocês. Então, crianças, nós já conversamos aqui a finalidade das fábulas, né? É um texto que tem como finalidade transmitir um ensinamento. Acertaram aí? Vamos então para o nosso próximo desafio? Roda o dado. Qual foi o número sorteado aí? O desafio número 4. Vejam lá. Esse seu monstro era uma ave inofensiva. A palavra em destaque tem o mesmo sentido de: letra A, que não é carinhosa, ou letra B, que não é perigosa. Viram ali qual a palavra que eu destaquei? A palavra inofensiva, tá? Tem o mesmo significado que a letra A ou a letra B. Então, a palavra inofensiva, que o galo é uma ave inofensiva, é que ela é uma árvore que não apresenta perigo para o ratinho. Vamos então agora rodar o dado? Então agora caiu aí o número 1, desafio número 1. Por que o ratinho não teve medo do gato? Letra A, o gato estava distante do rato? Letra B, o gato falou de forma gentil? Ou letra C, o gato aparentava ser amigável? Então, podem pensar aí e responder.
Então, a resposta correta é a letra C, porque o gato aparentava ser amigável, ele só observou a sua aparência. Então, agora vamos para o nosso último desafio. Roda o dado, crianças. Agora, sobrou somente o desafio número 6. Então, agora vocês vão associar a fala correspondente, tá? Quais personagens ali que se referem cada fala, tá? Então, número 1, um ratinho vivia num buraco com sua mãe, depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela. Quem está ali representando essa fala? É a mãe do ratinho, o narrador ou o ratinho? Vocês também vão ler ali, tá, crianças, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo e vão associar ali o número à letra, tá, correspondente. Então, crianças, conferindo ali, o primeiro parágrafo, então, é a fala do narrador, certo? O segundo parágrafo é a fala do ratinho. E o terceiro parágrafo é a fala da mãe do ratinho. Conseguiram acertar aí? Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!